Eu tenho muita fé de que se uma pequena empresa cresce e evolui, automaticamente ela ajuda a economia como um todo. Ela vai vender mais, ela vai conseguir contratar mais, ela vai contratar mais de fornecedores, vai criar uma rede muito grande. E, infelizmente, não é a realidade. A maioria das pequenas empresas sofre muito. E não é só do Brasil. Hoje eu estou morando no Canadá e eu vejo muita coisa falando sobre como é difícil você ter um negócio, como é difícil fazer crescer um negócio. Então eu estou num país de primeiro mundo, onde os empresários também possuem essas dificuldades. E a partir do momento que a gente consegue ajudar o empresário, a empresária, a gente ajuda centenas de pessoas. Então eu acredito muito que a ForBlue pode ajudar o mundo como um todo através das pequenas empresas. Sou Renan Kaminski, sócio da ForBlue. Fundei junto com o Alex em 2009, julho de 2009, a gente fundou a Kaminski Avalka Consultoria Empresarial. No suprassumo da criatividade, junto ao Renan Kaminski e Alexandra Avalka, e criamos o nome mais difícil da história, que é a Kaminski Avalka Consultoria. Quando eu entrei na faculdade, meu sonho era seguir carreira em grandes empresas. E lá eu entrei na JR Consultoria. A JR é uma empresa júnior. Em 2006, quando eu entrei, o Alex era presidente nessa época. Trabalhei em várias áreas, né? E em 2007 fui diretor financeiro, né? Então é uma experiência que você pega muita velocidade de conhecimento. Nessa primeira experiência de trabalho que eu fiz, ela foi bem importante, tanto para mim quanto para o Alex, que nos ensinou a trabalhar com propósito. Então e a gente trouxe isso para a ForBlue. Tem um porquê de fazer o que a gente faz, né? Tem um porquê de acordar segunda-feira de manhã. Chegou um momento que eu falei, eu quero trabalhar com consultoria mesmo. Um belo dia eu falei, não tem empresa de consultoria nenhuma, eu não quero ir para São Paulo, eu vou criar a minha. Eu já tinha uma bagagem, tirei a ideia que eu queria abrir a minha própria empresa, e aí nisso eu fui falar com o Alex. Aí eu, na maior cara de pau, falei, Renan, não tá afim de um sócio, não? Porque eu também já trabalhava com consultoria e eu sempre tive essa vontade de ajudar pequenas empresas. Na minha cabeça era muito, por que eu tô ajudando quem não precisa tanto, que são as médias e grandes empresas, e deixando de atender aquela pessoa que mais precisa, que muitas vezes tem que entrar no cheque especial para pagar o salário de funcionários, muitas vezes fica sem seu próprio salário para pagar os funcionários, para pagar fornecedores. Então, naquele momento surgiu a oportunidade de, tô desempregado e tem aqui um cara que eu conheço, que eu confio e que tem uma mesma ideia que a minha. O que o Renan trouxe foi uma coisa muito bacana, ele falou assim, cara, vamos conversar. Se as nossas ideias baterem, a gente se une e faz a sociedade. As conversas foram indo, até que a gente abriu a empresa e a gente viu que a gente já era sócio. Foram R$ 49,80 para imprimir cartão de visita. A logo criada no PowerPoint, o nome criado com amigos numa sala, e aí começou a ir para a linha de juntar o nome dos sócios. Enfim, começou do jeito que dava, né? E aí 2010, um ano inteiro, R$ 3.000 de faturamento, acho que depois foi para R$ 6.000 de faturamento por mês. O Renan nunca teve carro, eu tinha uma bis, e às vezes a gente ia na reunião, eu e ele de bis, uma bis, e a gente nunca parava na frente da loja, porque a gente já tinha vergonha, né, de, dois consultores chegando aqui com uma bizinha velha, um atrás do outro e tal. A gente parava longe e ia a pé o restante para as pessoas não enxergarem a gente, né. E teve uma ocasião, a gente já estava com 3 anos de empresa, ganhava mais ou menos R$ 1.400 por mês de salário. Falei pro Alex, cara, eu não vejo a Kaminski Avalka faturando muito mais do que isso. E não vejo a gente tendo um salário muito mais do que esse. E o Alex sempre foi mais ousado, mas ficou bravo esse menino, nossa senhora. Como não? A gente tá aqui se ferrando, trabalhando igual os condenados, vai procurar emprego. Ele ficou pé da vida.
E hoje eu vejo com toda a razão, né? Mas o fato é, os R$1.400 meus daquela época era o dobro do maior salário que eu já tinha recebido. E ali foi um dos momentos de reinvenção do nosso negócio, que a gente passou a fazer treinamento presencial também. E acho que o que mais me marca nessa trajetória até aqui foi o fato da gente sempre querer fazer algo diferente e estar aberto a isso. Olhando pra trás, né, muita coisa aconteceu mesmo, né? Tipo, quando se começa, família não apoia. Não é que não apoie. Eles apoiam do jeito que eles podem apoiar. Que é mostrando que o que você está fazendo é uma idiotice. Né? Se abrir o negócio com 20 anos, 21 anos, sem dinheiro, sem tanta experiência, tipo, a tua forma de expressar amor Respira. O apoio da família é te deixar seguro, na verdade. E eu acho que aí talvez já separe os empreendedores da média, né? Porque quando você já começa tomando porrada de quem está próximo de você, depois dos clientes, do mercado, dos concorrentes e assim por diante. Mas quando a gente virou essa chave, que a gente já estava estabilizado e a gente não estava vendo que a gente poderia ganhar mais do que isso, foi quando a gente começou a pensar no negócio como um todo. Como fazer o negócio crescer, como fazer algo diferente do que já é. E aí foi quando a gente começou a escalar nosso principal serviço, a ir para o mundo online e de fato conseguir fazer a empresa crescer como cresceu. O online ele tem uma pegada mais leve, né? Mais rápida, e aí, Kaminski Avalka Consultoria Empresarial. As pessoas não sabiam nem escrever, nem falar esse nome, e aí por isso que a gente mudou o nome da empresa já nessa fase transitória aí, início de 2015. E aí renasceu a ForBlue. A gente tinha equipe, né? A gente tinha, sei lá, acho que 3 pessoas trabalhando com a gente. E a partir daí a gente começou a reequipar a nossa equipe. Aí o que eram 2, aí de repente já eram 3, aí 14, 16, né? Nisso o Felipe Charão já trabalhava como um consultor terceirizado nosso, né? Há vários anos, na verdade. E em 2019 veio para ser sócio junto com a gente. Eu fui cliente deles. Lá atrás, quando era uma consultoria presencial lá em Curitiba. Eu acho que eu entrevistei uns 7 consultores diferentes. Acabei escolhendo ficar com o Alex e com o Renan como meus consultores, porque na primeira vez que eu conversei com eles, eu senti uma coisa muito única neles. Eu senti que eles realmente estavam querendo me ajudar, eles estavam querendo me ouvir. Eles fizeram perguntas muito inteligentes, perguntas que assim, deu para ver que eles realmente estavam interessados no meu negócio, sabe? E a partir daquele momento eu falei assim, se um dia eu vender minha empresa, eu acho que eu vou querer ser consultor. Eu acho que eu vou querer trabalhar com esses caras. Então, eu já passei por essa preocupação, mesmo que o nosso cliente passa. Eu acho que o que realmente me fez escolher mesmo a ForBlue foi a conexão que eu senti com o Alex e com o Renan. Essa conexão no sentido do propósito que eles têm. Eles têm um propósito muito forte que quase que exala, é quase uma coisa, é muito natural, sabe? Que é o propósito de ajudar o pequeno empresário. Isso, acho que é único, é único. Eu nunca vi tão genuíno e tão único em qualquer empresa que eu tenha trabalhado. Como a gente sempre teve uma cultura muito forte de fazer um processo seletivo difícil, um processo seletivo bem pesado mesmo, comparado com pequenas empresas, né? É um processo seletivo que grandes empresas costumam fazer. Então a gente sempre conseguiu trazer gente bastante boa, gente bem comprometida, gente que entra com sangue nos olhos ali, e isso ajudou a gente a continuar crescendo. Toda a discussão interna que a gente tem é como fazer o empresário realmente ganhar dinheiro, atingir o que quer, ter uma vida tranquila como empreendedor num país como empresário, num país tão difícil que é o Brasil, leis, burocracia e tudo mais. Então a gente tem um foco muito grande de realmente tentar fazer com que a pessoa chegue mais longe. Esse senso real que o próprio sócio fala de propósito, eu acho que é o que mais me orgulha, que mais chama atenção ali. Na empresa da minha mãe, desculpa. A empresa da minha mãe, a gente tinha mais de 20 anos de empresa. A gente tinha mais de 1.000 funcionários diretos.
Imagina quantas famílias, quantas pessoas no total não dependiam da gente. E a gente faliu. Eu, na época, fui responsável por demitir mais de 450 pessoas, né? E é muito triste. Eu vejo muito, se a gente tivesse, de repente, naquela época, alguém que guiasse a gente, isso não teria acontecido. A gente, com certeza, essas famílias que ficaram desempregadas e tudo mais, elas estariam com sustento bom hoje. Então, essa diferença que a gente faz na vida das pessoas de verdade é o que mais me toca, assim, no dia a dia. Sem uma equipe boa pra caramba, a gente não conseguiria fazer tudo que a gente fez. E sem a equipe boa pra caramba que a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer. E a construção de equipe parece que é uma coisa boba, né? Que tipo, você vai lá e contrata. Mas não, é você contratar certo. Pessoas que se encaixem com a cultura, pessoas que se encaixem com o propósito. E o que eu mais vejo são os funcionários chorando com os depoimentos dos nossos clientes. Então acho que essa cultura que a gente criou com a equipe, o propósito que cada um tem, sem dúvida foi a melhor coisa que a gente conseguiu fazer. Eu consegui transformar a minha vida com a ForBlue e eu consigo transformar a vida das pessoas. Então, a cada depoimento que eu recebo de cliente, a cada e-mail, a cada frase, a cada resultado que eu vejo na vida deles, e você vê essa mudança, é muito impactante. Faz tudo valer a pena. A gente não muda só a vida dos nossos clientes. A gente muda a vida dos nossos funcionários e muda a nossa mesmo, porque hoje eu consigo morar num país de primeiro mundo, minha esposa está trabalhando numa universidade no Canadá e a ForBlue não só deu a liberdade para ela vir e eu vir junto, como deu a liberdade da gente ter uma filha aqui. Então a ForBlue muda a vida de muita gente, inclusive a nossa. Eles têm um negócio de investir na gente. Nesse pouco tempo eu já estou bem, tenho aí uma reserva financeira. A gente fez umas 4 viagens esse ano, e coisa que a gente elaborava quando a gente morava no nosso apartamento lá, os nossos sonhos. Antecipou muito. Surreal. São muito bem entrosados, eles têm um ritmo de família mesmo. Isso é muito difícil você encontrar, né, em qualquer empresa, em qualquer espaço de trabalho. E hoje eu me enxergo assim que eu estou onde eu gostaria de estar, né? Não poderia me ver fazendo outra coisa, estando em outro lugar, em outra empresa, com outras pessoas. Me sinto assim muito realizada profissionalmente. Já tive empresa, já toquei negócio, mas eu ainda não tinha encontrado algo com uma gestão tão humana, tão direta, é uma gestão extremamente horizontal, do meu CEO ao meu gerente. A gente faz não só porque eu quero ganhar mais, que eu quero bater meta, a gente faz pelas pessoas. A gente faz porque a gente tem retorno, a gente tem empatia, a gente tem reconhecimento, a gente tem amizade, a gente cria uma família. E é impressionante como em pouco tempo eu consegui me ver dentro disso. E eu, sinceramente, hoje não consigo me ver fora. Eu entrei na ForBlue com um pezinho assim, né? Tipo, será que é verdade mesmo, né? Tudo isso que eles estão falando. Mas a realidade da ForBlue é apaixonante. Eu recuperei a esperança nas pequenas empresas, nunca nem fora do mercado, nem dentro do mercado de marketing. Eu vi uma empresa com tanto foco em crescimento interno, tanto foco no sucesso do cliente. Quando eu entrei, né, de cabeça na ForBlue, eu me surpreendi, né? Hoje eu vejo a ForBlue com uma missão social muito grande. Hoje a gente tem clientes que buscam o sistema eForBlue de Angola, Dinamarca, a gente tem Estados Unidos, então a gente tem pessoas do mundo inteiro. Então tem muita oportunidade, dá para ajudar muita gente mesmo aí a crescer. Te dá mais segurança, confiança. Eu fiquei muito empolgado de trabalhar, como eu vi o ritmo da galera trabalhar em casa e a galera toda se reunindo no planejamento estratégico e todo mundo interagindo. Eu achei muito legal e eu já comecei a gostar muito da ForBlue e fiquei muito feliz quando eu, de fato, entrei pro time. A galera daqui é muito incrível, né? Então, estar próximo de todo mundo me faz crescer bastante, né? Característica forte minha que eu vejo também muito na cultura da empresa, assim, sabe? A coisa tá boa, mas a gente vai fazer para melhorar ainda mais. Para mim é extraordinário, é como se eu encontrasse a empresa dos sonhos, assim, sabe? Eu organizo os eventos da ForBlue. E nesse evento aconteceu uma situação que eles, no final do evento, eles me chamaram lá na frente e aí falaram, agradeceram. E naquele momento, assim, foi muito
mais gratificante do que se eles tivessem me dado qualquer tipo de premiação e eles premiam, e eles deram bonificação, mas para mim foi muito mais importante ouvir aquele agradecimento, você ser reconhecida diante de todo mundo, aquilo não tem o que pague. Empresa com alma, com coração, né? E assim que a gente quer manter, e assim que a gente tem que se esforçar, né? Independente do tamanho que a gente chegar, espero que a gente se torne muito, muito grandes, é manter essa alma, é manter esse coração, né? Esse propósito de ajudar as pessoas, os outros empresários.